Olá pessoal, professor Denis Rocha, Matemática, mais uma aula aqui sobre números e operações e agora com o conceito da raiz quadrada. Como a gente já falou bastante sobre potenciação e suas propriedades, agora um pouquinho de raiz quadrada para avançar pela radiciação. Bom, iniciando aqui, em latim a gente tem uma frase que é radix quadratum 9 a equalis 3. Então, o que quer dizer isso, né? Convido você a pensar, tentar traduzir isso caso você não estudou latim. Então, radix quadratum 9 a equalis 3. Muitos alunos, quando eu faço essa pergunta, respondem que acham que essa frase é raiz quadrada de 9 é igual a 3. E a resposta está errada. Porque, na verdade, essa frase ela representa o seguinte. Radix quer dizer lado, quadratum quer dizer quadrado. Então, o lado do quadrado, 9 é a área 9. Então, o lado do quadrado de área 9, a equalis, né, é igual a 3. Então, o lado do quadrado de área 9 é igual a 3. Isso porque se eu pegar um quadrado de lado 3, para calcular a área dele, eu faço 3 ao quadrado, lado vezes lado, né? Base vezes altura, que é um paralelogramo. Então, a área seria 9, no caso se fosse centímetros aqui, 9 centímetros quadrados, né? Então, muita gente pensa, né, que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Faz sentido, mas na verdade a tradução não é essa. É que o lado do quadrado de área 9 é igual a 3. E isso, ao longo do tempo, né, imagina muitos e muitos anos atrás, eles usavam mesmo para cálculo de lado de terreno quadrado, né? Então, no caso, eles falavam, precisamos de um terreno de área 16. E aí, pensando em latim, né? Qual é a medida do lado? Então, qual é a medida do radix? Aí eles faziam, o radix, tipo um R, né? É igual a 4 nesse caso. Uma área de 25 metros quadrados. Então, um radix é 5, né? 5 ao quadrado é 25. E ao longo do tempo, 36, ó. Radix é 6. Esse R do radix, ao longo do tempo, foi se transformando no símbolo de radical que nós conhecemos hoje. Isso ao longo do tempo, tá? E aí, então, a gente tem o símbolo de radical, tá? Agora, a definição é o quê? É como que eu posso entender isso como raiz quadrada aritmética. Eu sei que a raiz quadrada de um número A é igual a B se o B for maior que zero e também se eu pegar B ao quadrado vai ter que ser igual a A. Ou seja, para calcular uma raiz quadrada de algum número, eu preciso saber que esse número que está aqui dentro, ele é o quadrado de algum número, ou seja, algum número que foi elevado ao quadrado que está lá dentro, né? Então, nesse caso, alguns exemplos aqui. Se eu tiver raiz quadrada de 9, eu sei que é 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Se eu tiver raiz quadrada de 100, eu sei que é 10. Por quê? Pois 10 ao quadrado é igual a 100. 10 vezes 10. Mais um exemplo aqui. Raiz quadrada de 144. Aqui, na verdade, eu sei que é 12, pois
12 ao quadrado é igual a 144. Dá para mostrar aqui, ó, 12 vezes 12. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 0. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Então aqui 4. 4, 1. 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12. Tá? Então aqui só uma continha para comprovar. Bom, mas e se eu tiver, por exemplo, um número maior, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 400. Bom, por tentativa, eu consigo calcular. Por exemplo, 10 vezes 10 é 100. 30 vezes 30 é 900. Então, eu sei que esse número está entre 10 e 30, tá? Então, eu vou pensar nesse sentido. Por exemplo, eu já sei que o quadrado de 12 é 144. Então, eu escrevo que a raiz quadrada de 144 é menor que a raiz quadrada de 400. E de acordo com o exemplo que eu dei, eu já sei que a raiz de 900, que vale 30, né? É maior do que a raiz de 400, né? Então, eu sei que aqui, por exemplo, se isso aqui é 12, a raiz quadrada de 400 está entre 12 e 30. Tudo bem? E aí eu penso, 15 vezes 15 é 225, 17 vezes 17, 289. E aí vou aproximando. Como aqui termina em zero, possivelmente seja 20. Então eu pego aqui, ó, 20 vezes 20, 2 zeros, né? Porque eu não preciso fazer a conta, 2 vezes 2, 4. Então tá aqui. Eu sei que a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Tá certo? Dá para fazer isso também com números maiores, né? Essa técnica ela é eficaz para números maiores também. Tá legal? Então aqui um conceito básico sobre o que é raiz quadrada. E essa mesma aplicação pode ser para raiz cúbica, raiz de índice 4, raiz de índice 5 e assim por diante. Tá legal? Mas era isso que eu queria mostrar agora. Se inscreva no canal, ative as notificações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Sugestões para outros temas também aqui de conteúdos. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Um forte abraço a todos e até mais.